Olá, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo. Estamos aqui para mais uma aula da nossa série de Teologia Bíblica. E hoje, em Teologia do Antigo Testamento, como prometido, hoje nós vamos entrar na Teologia Bíblica de fato. Tá? E vamos tentar aprendê-la um pouquinho mais, inclusive direto no texto bíblico. Antes de entrar lá no texto bíblico, deixa eu tentar fazer um pano de fundo para ajudar. Como é que a gente lê, então, a teologia? Como é que a gente faz teologia? Nas últimas aulas, nós falamos que existem toda uma história, né? Na última aula, principalmente da teologia bíblica, e que a teologia bíblica ela segue algumas linhas, né? Então ela é histórica ou filológica, foram as duas primeiras grandes linhas. E na história ela que se desenvolveu mais, na histórico-crítica, desenvolveu na história das religiões, também desenvolveu-se na sociologia, já um pouco menos, assim como na história das religiões. E falamos que para quem quer entrar aí no estudo da teologia do Antigo Testamento, e não tem jeito, você quer estudar o Antigo Testamento, você vai ter que estudar a Bíblia a fundo, hebraico, no caso do Antigo Testamento. Vai ter que conhecer as teologias, tá? Não dá para conhecer tudo de uma vez, óbvio, né? Mas você pode criar um roteiro. Falamos na última aula que um roteiro interessante seria você começar aí aquela introdução do Hildo Bongas para ter uma visão do todo, um panorama. E depois dele, então, ir para duas linhas, que são linhas menores de pesquisa que você consegue matar em menos tempo, tá? Que é a sociologia do Antigo Testamento e História das Religiões. São duas linhas que você vai ler aí uns 10 livros em cada uma e vai conseguir já estar em pé de igualdade com os pesquisadores da área, tá? Eu falo pé de igualdade em linhas gerais, para quem está pesquisando essas duas áreas. Vai te colocar muito bem aí no estudo e na pesquisa. Já para histórico-crítica, aí ela já é mais lenta, tem muita pesquisa, muito trabalho, né? E aí eu passei um roteiro aí para vocês irem se desenvolvendo, pegar uma principal. Todavia, eu hoje não uso. Que coisa, né? Até eu, quando olho para minha biblioteca, às vezes eu fico frustrado, né? Mas não uso, tá? A gente usa porque a gente precisa do conhecimento. Como eu dou aula, então eu tenho que estar sempre falando de uma ou de outra teoria. Mas na minha prática, eu uso o método linguístico literário. Prefiro muito, muito, muito. Por quê? Vamos lá. O método linguístico literário, ele tem uma vantagem, ao meu ver, em relação aos outros métodos, né? A vantagem é que o método linguístico literário, ele considera a Bíblia como um documento. Então ele não fica discutindo se é histórico, se não é histórico, qual é a história, qual a história real, qual não é a história real, quais fatos. Então ele não vai discutir isso. Ele também discute sociologia, também não discute sociologia, embora ele pode, durante a análise literária, pensar história, ele pode, durante a análise literária, pensar sociedade, pensar psicologia, pensar elementos do dia a dia, né? A história das religiões, ele consegue pensar essas coisas na literatura. Mas o que acontece? A literatura limita a pesquisa à literatura. Tá? E isso faz com que a pesquisa tenha maior assertividade e maior foco. E sem dizer que a literatura ela tem um outro campo que agrega sentido. Então, por exemplo, na história, o que vai dar sentido são as descobertas históricas. Tá? Não tem outro jeito de ter sentido. Na sociologia, o que vai dar sentido é o estudo da dinâmica das sociedades. Isso que vai dar sentido. Na história das religiões, é a comparação entre as religiões que vai dar sentido. E na literatura, o que dá sentido? O que dá sentido é o discurso. O discurso. Então a ideia é entender como os termos, como os significados são formados e como esses significados influenciam diferentes sociedades. Isso, inclusive, gente, aqui é importante eu pontuar para vocês, que aí há uma grande vantagem dos estudos literários. Tanto que os estudos literários hoje explodiram depois de 1950 com a virada linguística. Reduzindo quase todo, tem uns exageros, né? Mas compreendendo toda a realidade como se fosse linguagem. Existe já vários estudos nessa linha. Mas assim, em relação à Bíblia, é aquilo que eu disse. Pela literatura eu consigo alcançar a história, eu consigo alcançar a sociedade, eu consigo alcançar a história das religiões, sem me perder ficando no foco literário. Então isso é ótimo, porque na literatura eu foco, porque o nosso material de pesquisa é literário. É histórico? É histórico. Mas para você pesquisar com fundamento histórico, você tem que ir lá pesquisar arqueologia e tentar encontrar fatos que vão trazer evidências. Senão vai chegar uma hora que você não tem mais o que pesquisar. Tá, então, já na literatura, não. Na literatura isso não se esgota. Porque a literatura ela tem uma dinâmica própria. Uma das coisas que a literatura tem na sua dinâmica
É trazer à existência coisas que não existem. Como assim, professor? E isso aqui é que é muito legal da literatura. A literatura tem um poder de fazer com que as pessoas trazer à existência, né? Fazer com que as pessoas passem a viver em função de algo que não precisa nem necessariamente ser provado. Por exemplo, ó, se alguém começar a falar para você, ó, não ande naquela rua, porque naquela rua está tendo assalto. O que você vai fazer? Automaticamente você vai parar de andar naquela rua. E se você conhecer alguém que anda pelaquela rua, o que você vai fazer? Você vai começar a falar para as pessoas, olha, cuidado, que se andar pelaquela rua tá tendo assalto. E daqui a pouco o que vai acontecer? Daqui a pouco vai parar todo mundo de andar naquela rua. Mas aí eu pergunto assim, isso significa que toda pessoa que passa naquela rua é assaltado? Mas você entende? Baseado em algo que aconteceu no passado, que não necessariamente há de acontecer de novo, um futuro possível, as pessoas, mas não palpável, tá? Algo que pode acontecer, mas que não aconteceu palpável, né? As pessoas tomam novas atitudes. Então, isso é o poder do discurso. O discurso tem o poder de mudar a vida das pessoas a partir de algo que ele significa, o que ele dá sentido, tá? Então ele dá sentido para várias coisas e várias palavras. Por exemplo, na história do cristianismo, a cruz, ela sempre foi um símbolo de violência, um símbolo de poder do Império Romano, né? E de repente, o cristianismo ressignifica a cruz. A cruz ainda é instrumento de violência, instrumento de poder, mas os cristãos começam a olhar para a cruz e ver a graça, começam a olhar para a cruz e ver o amor de Deus, começam a olhar para a cruz e ver a misericórdia. Resultado, hoje as pessoas carregam a cruz no peito. Tem templos com a cruz na frente. Algo que era um símbolo terrível de violência. Então isso é o poder do discurso. O discurso tem esse poder de reconfigurar o sentido, de moldar a sociedade, de influenciar as pessoas. O Platão é um dos primeiros pensadores a escrever sobre teologia. Tá? Pra você ter uma ideia, não é nem a coisa de Bíblia, tá? É o Platão. E quando o Platão escreve sobre teologia, ele está conversando no livro A República com Adimanto. E ele está falando sobre os construtores de mitos, aqueles que escrevem sobre os deuses. E ele fala para o Adimanto que é necessário que eles, os filósofos, estejam atentos a esses construtores de deuses, porque eles têm uma influência na cidade e na vida das pessoas. E é preciso que os filósofos possam controlar e corrigir isso para que haja ordem na cidade. Então ele está percebendo ali, o Platão, que o discurso, principalmente o religioso, também exerce esse poder e esse controle. E detalhe, não é só um poder e um controle bom, tá? Também é um poder e um controle ruim. Por exemplo, no nazismo, várias comunidades evangélicas, igrejas protestantes, apoiaram, né, o sistema nazista. Entendeu? Tudo bem que muito do que o nazismo estava fazendo não era claro, e muitas pessoas não sabiam o que estava acontecendo. E teve gente que só foi saber no final que ele estava assassinando as pessoas. Tinha gente que nem imaginava que era aquilo. Talvez se fosse algo mais claro desde o começo, muitas igrejas não o apoiariam. Mas muita gente o apoiou, inclusive com interpretações bíblicas, interpretações da literatura teológica, interpretações de Lutero, usando essa literatura para dar fundamentação ideológica para a sua dominação. Recentemente nós temos uma situação dessas, quando o Putin fez uma apresentação pública e falou que comparou a ação militar invadindo a Ucrânia com os evangelhos, falando então que o amigo é aquele que dá a vida pelo outro e que eles ali estão dando a vida pelo outro, então eles amam, eles são amigos. Fez uma comparação entre a incursão dele, que dando a vida pelos que estão lá contra aquele sistema, como se ele fosse então uma pessoa ali do evangelho. Então você entende? Isso é o poder do discurso. Ele tem esse poder muito maior, ele se transforma. O discurso é uma coisa que nós não temos total controle.
Em algum momento ele exerce controle sobre nós. Em algum momento nós exercemos controle sobre ele. Isso é uma dinâmica que escapa à física. Ela é uma dinâmica, em muitas situações, metafísica. Então ela escapa à observação. Por isso, muitas vezes, a história é limitada para tratar o discurso, a sociologia é limitada para tratar o discurso, e são os estudos literários aqueles que são hoje focados na análise e no estudo do discurso. E mesmo os estudos literários também correm o risco de perder essa dimensão discursiva. Então, isso é que é legal. Quando eu vou ler o texto bíblico, agora vamos lá, começar a pensar da Bíblia. Então, eu posso ler a Bíblia pensando nos discursos? É isso. Então a pegada, a charada é ler a Bíblia e entender a teologia a partir dos discursos que existem na Bíblia. Então eles já dão fundamento para nós. Então, na prática, o que eu quero dizer com isso? Que você não precisa ir atrás da história. Não precisa ir atrás da sociologia. Você não precisa ir atrás disso. Você já consegue fazer uma boa interpretação com a literatura. Só com aquilo que a literatura te dá. Aí sim, a partir daquilo que a literatura te deu, do estudo dos discursos, aí do estudo dos significados, você pode ir atrás de mais pesquisas para trazer mais sentido para esses discursos e esses significados. Tá? E conseguir ter uma interpretação legal. Beleza? Para a gente fazer então, eu peguei aqui para nós começarmos com a teologia dos profetas. Então, como é que se funciona então a teologia do Antigo Testamento? Pensando no discurso, eu desenvolvi o seguinte método. Que a teologia do Antigo Testamento ela é relacionada aos grandes grupos discursivos da Bíblia. Quem são os grandes produtores de discurso? Então, um dos principais produtores de discurso da Bíblia são os profetas. Eles são uma força discursiva. Uma segunda força discursiva que vocês vão encontrar na Bíblia são os reis, é a monarquia. O sistema palaciano é um produto de discursos, também muito importante. E tem um terceiro grupo produtor de discursos, que são os sacerdotes e os funcionários do templo. É um terceiro grupo. E na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, tem um quarto grupo de produtor de discurso, que são os sábios, que eram o grupo dos juristas, né, geralmente, ou simplesmente um grupo de sabedoria que surge no período tardio da história de Israel, da história do Antigo Testamento. Tá? Então são 4 grandes produtores de discurso. Então nós temos aí estudando, você encontra os profetas, a monarquia, os sacerdotes e os trabalhadores dos profetas do templo e os sábios. Esses 4 grupos de discurso, eles, se você for olhar na minha mão aqui, são eles que são o Torá, na Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica é dividida discursivamente, se você for pensar. Então você vai ter ali a lei, que geralmente está relacionada à monarquia e aos sacerdotes. Você tem os profetas, que são os grupos dissidentes que questionam a lei, e você tem os escritos, que aí são 3, né, os principais escritos, que são então aí que incorpora os textos de sabedoria e poesia hebraica aí no final do período. Tá? Então você tem aí muito próximo do paralelo com a literatura hebraica. Então isso aí é legal. Então quando eu leio a Bíblia, eu tenho que entender que cada grupo discursivo desse tem alguns discursos maiores que influenciam a sociedade e que eles também são influenciados pela sociedade. E que mesmo nesses discursos, eles não podem ser considerados como absolutos, porque existem discursos menores aparecendo dentro desses discursos. Por exemplo, você tem um discurso geral dos profetas contra a opressão do povo. Então você tem vários profetas com esse discurso. Mas cada profeta apresenta características singulares do seu discurso. Então, por exemplo, o Amós, ele lida com a escravidão. O Oséias, ele lida com prostituição. O Miqueias, ele lida com o roubo dos templos, roubo das terras. O Isaías, ele lida, por exemplo, lá com as alianças com os povos vizinhos. Ele lida com o assassinato de crianças, que é o sacrifício de crianças. Então cada um acaba tendo características próprias. O Jeremias, todos eles criticam a opressão do povo, mas cada um numa linha própria. O Jeremias critica a falsidade. O Jeremias critica a lei, porque o Jeremias já está no momento de construção da lei. E cada um, então, vai adaptar sua mensagem dentro do seu contexto. É assim que está a teologia do Antigo. Então a teologia do Antigo Testamento, para quem quer entender ele, uma boa pegada começa dos profetas. Então você vai fazer o seguinte, você vai já pegar um roteiro para ler a Bíblia. Começa lendo os profetas. Se quiser começar hoje, já começa.
Então pega todos os profetas e lê eles. Na ordem bíblica, professor? Não. O da ordem é bem simples, tá? São os profetas pré-exílicos, do exílio e pós-exílicos. É assim que lê. Primeiro os pré-exílicos. Dos pré-exílicos, aí você tem Amós, Oséias, Miqueias, Isaías, Jeremias, Sofonias, Abacuque, Naum e Obadias. Aí você fecha os profetas do pré-exílio, do exílio. Entendeu? Isso aí você pode fazer. Por que você tem que ler eles mais ou menos nessa ordem? Essa ordem é melhor, mas por que você tem que ler eles nessa ordem? Porque esses textos, talvez o Obadias, bom, acho que dá para ser nesse texto mesmo. Um ou outro não tem muita situação histórica, mas dá para ser nessa ordem. Esses profetas têm mais ou menos o mesmo contexto. Eles têm mais ou menos a mesma teologia. Isso faz com que a leitura, se você segue nessa ordem, seja mais compreensível. Por exemplo, tem gente que pega e quer ler Daniel, porque Daniel está no começo na ordem bíblica. Mas Daniel é o último livro profético. Ele está lá no período grego. Nem no período babilônio ele não está. E quando você lê ele antes, aí você não entende, porque a teologia dele é diferente. Quando você lê, por exemplo, Ezequiel junto com Isaías, confunde, porque são teologias diferentes. Até mesmo quando você lê o Isaías de uma vez só, confunde. Porque o Isaías, você tem 3 livros dentro do Isaías. Você tem um livro que é de 1:39, em termos gerais, tá? Eu já contestei essa leitura, mas pode ser assim para quem está começando. Do capítulo 1 ao 39 é um livro que você vai ler antes do exílio. No exílio você vai ler do 40 ao 55. E no retorno, do 56 ao 66. Tá? Aí cada um deles desce nessa ordem aí. Ok? Então assim, vejam comigo agora. Como é que você vai. O que você vai pegar então nesse grupo? Vamos falar do segundo, né? O segundo grupo. E no exílio, professor? Quem que eu leio dentro do exílio? Aí dentro do exílio você vai ler Lamentações, é dentro do exílio, mas é o povo que ficou. E dos que foram, Ezequiel e Isaías, do 40 ao 55. São os que foram. No retorno. Aí no retorno você vai ler os outros profetas. Aí você vai ler na ordem, né? Você vai ler Ageu, Zacarias. Aí Malaquias, tá? Que são os 3 ali do mesmo período. O terceiro Isaías, que é dos 56 e 66. E você não lê Daniel. Pode ler Daniel pro fim, né? Aí você vai ler Joel, Daniel e Jonas, que já é o período tardio. Depois de que você leu o terceiro Isaías, tá? Que são os profetas já do período apocalíptico. E aí você vai entender que cada grupo de profetas desses tem uma teologia diferente. O primeiro grupo tem uma teologia confrontando a elite que está oprimindo o povo, aí questiona vários outros elementos. O segundo grupo está dentro do exílio, dando esperança para o povo para poder voltar. E o terceiro grupo está organizando a profecia no retorno do exílio, separando os grupos, ou defendendo o templo, ou defendendo os excluídos. São 2 grupos ali. E o último grupo de profetas, que já é o período apocalíptico, aí eles já estão no período de invasão, de sofrimento e repensando a fé novamente. Então, em cada grupo você vai ter aí uma teologia diferente. Alguns profetas são difíceis de situar. Joel mesmo é difícil de situar. Tem gente que coloca Joel antes do exílio, depois do exílio, então ele é bem complicado. Eu deixo Joel por último porque acredito que a profecia dele se encaixa melhor. Tá? Mas aí cada um você pode encaixar antes também, isso é o de menos. A ideia é você tentar aproximar as teologias deles, que vai te ajudar a entender melhor. E eu vou fazer uma palhinha em Amós, então, a gente ainda tem uns minutinhos aqui, ver se a gente passa esse comecinho em Amós, já para dar um gostinho para vocês, tá? Deixa eu diminuir aqui a tela. E como é que a gente vê nessa teologia aí estudando Amós? É lendo o livro mesmo, gente, não tem outro jeito. Você vai pegar um manual de teologia, eu desaconselho, tá? Os manuais de teologia são ótimos, assim, mas se você viciar neles, você não aprende, aí você não sabe se a teologia é sua ou se a teologia é deles. Né? E aí a teologia ainda corre o risco de ficar viciada. Você até pode ler os livros de teologia, recomendei um monte, né? Mas livro de teologia nenhum substitui o texto bíblico. Tá? O que você vai fazer? Você pode ler o teu livro e vem lendo o texto bíblico junto para poder questionar ele. Tá? Isso aí vai ajudar bem. Então lá, vou tentar situando as teologias. Ele começa aqui, o primeiro versículo é tranquilo, as palavras da visão de Amós, entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Então, o que você lê aqui? Quando eu falo de discurso, eu estou querendo dizer assim, nenhuma palavra, nenhuma frase, nenhuma ideia caiu do céu, do nada. Isso aqui tem tudo um contexto e um momento. Então,
Percebe? O que é importante aqui nesse verso? Tem teologia aqui? Tem. Onde está a teologia? Por exemplo, aqui ele está já apresentando o papel dele como pastor do povo. Ele já coloca isso, né? Quando ele vai se situar lá entre o pessoal do campo, os pastores de Tecoa, que é uma referência à comunidade campesina. Então ele está falando, gente, ó, eu sou caipira da roça, tá? E Deus me mandou aqui para falar dos dois reis. Aí ele vai falar então do rei de Judá, isso aqui é importante. Aí você entende que os reinos ainda não tinham sido divididos, tá vendo? E o rei de Israel. Ainda existiam os dois reinos. O que coloca a profecia de Amós antes de 722, que é quando cai o reino de Israel, o reino do norte, tá? Então aqui ele já colocou, e a gente sabe que é antes de 722. Isso aqui é importante. Interessante entender o que ele vai pregar para o rei. Então você percebe que também não tinha uma noção de rei como temos hoje. Era uma coisa mais campesina, menor, mais que daria ainda para ir lá contestar o rei, né? Hoje já não tem mais esse significado, tá? Ele continua. Então vamos lá. Agora aqui entra a profecia dele. Ele disse: o Senhor aqui, quando você lê sua Bíblia, o Senhor, igual está aqui, todo em letra maiúscula, eu estou na versão da Ara. A Bíblia Ara faz essa diferenciação, tá? Não é toda a Bíblia que faz. Quando ele está todo em letra maiúscula, significa que em hebraico está escrito Yahvé. Yahweh, tá? Yahvé. E quando é só a primeiro S, que é maiúsculo, geralmente está escrito Elohim, tá? Essa é uma diferenciação. Então, o que já entende aqui, uma das primeiras coisas é que Amós é um profeta de Yahvé. E isso é bem diferente para a época, né? Então ele era alguém, o iavismo, o javismo, ele era uma expressão teológica da época e era uma expressão teológica muito apegada à monarquia. Então quando você vê ele aqui já distinto da monarquia, pode ser que ele venha então de uma compreensão de Yahvé popular que não era da monarquia. Isso é mais comum, porque ele vem na crítica à monarquia. E ele começa, ó, rugirá de Sião e Jerusalém fará ouvir sua voz. Os prados dos pastores cantarão de luto, secar-se-á o cimo do Carmelo. Está falando que vai ser uma situação trágica que vem. Assim diz o Senhor. E aqui ele traz poesia. Por três transgressões de Damasco e 3 e 4 é 7, então ele está dando a medida completa. Não sustarei o castigo. Porque... E é contra quem o castigo? Ele fala que é transgressões de Damasco. Damasco, para quem lembra lá, é a terra lá onde Paulo vai passar, né? Vai cair do cavalo. É lá para cima, tá? Então você tem a Galileia, a primeira cidade ali acima da Galileia, tá? E Jerusalém para baixo, para a gente ter uma ideia alto e cima e embaixo, para ficar mais fácil de pensar isso. Não sustarei o castigo, porque trilharam Gileade com trilhos de ferro. Quando você lê isso aqui, você acha que ele vai bater em Damasco inteira. Porque é o que dá a entender o texto. Mas não é isso. Aí ele vem, ó. Meterei fogo à casa de Israel, que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Aqui, ó. Então ele não está brigando com o povo. Amós está brigando com a elite palaciana ali do Reino do Norte, que está oprimindo o povo. Entendeu? Então ele não está ali brigando com o povo, porque o povo é pecador de jeito algum. Quando ele está falando do pecado, ele está falando do pecado da elite. Qual é o pecado da elite aqui? Trilharam Gileade com trilhos de ferro. Que é uma metáfora aí, o trilhar, né, para escravizar, colocar no trilho, né? Escravizar. Até se a gente pegar uma outra versão aqui, ó, vamos ver se tem alguma que já traz escravizaram, né? Vamos por aqui uma NTLH que já é mais explicadinha. Para o Antigo Testamento também, você que tiver muita dificuldade, a NTLH ela já explica grande parte das passagens do Antigo Testamento. Eu achei a minha NTLH. Achei. Assim diz o Senhor, o povo de Damasco tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho de castigá-los. Aqui ele fala, lá eu falei de trilhar e escravizar. Aqui eles explicam esse trilhar. Eles torturaram o povo de Gileade, fazendo passar sobre eles rodas com pontas de ferro. Então, veja, eu estava falando de escravidão, mas ele está falando aqui mais grave ainda. Ele está interpretando esse trilhar aí, a partir aí, aquilo eu falei que a pesquisa histórica às vezes ajuda a literatura, né?
com algum tipo de ferramenta de tortura, né? Tem mais ferramentas de tortura, o que poderia apoiar até essa interpretação nos próximos versos. Seria possível, professor? Seria possível. Não estaria forçando o texto a falar de tortura, não. Porque o texto é bem crítico a isso. Importante dizer que é uma crítica ao castelo, contra o povo. Olha lá. 5. Quebrarei o ferrolho de Damasco, eliminarei o morador de Biquet Aven, né? E ao que tem o cetro de Bet-Eden. Esses nomes aqui são nomes hebraicos, que têm sempre um sentidinho, né? Aven é pecado, né? Éden é prazer, tá? Aí, por exemplo, nesses casos aqui, a NTLH costuma traduzir. Quer ver? Ó, vamos pegar o 5. Ó. Arrombarei os portões da cidade de Damasco, apesar que aqui eles não traduziram, só porque eu falei, né? Com os governadores de Biquet Aven e Bet-Eden, né? A Bet-Eden é casa do prazer, tá? Casa do prazer. E o Biquet Aven, não. Deixa eu pegar o Biquet Aven aqui pra gente matar ele também a charada. O Aven é de pecado. Agora o Biquet, deixa eu ver aqui qual seria uma tradução melhor. Vamos ter que ir pro hebraico mesmo. Você vê que tem hora que o português também não chega junto, né? Vamos pegar ele aqui, um Biquet Aven. Ah lá, o vale, né? O Biquet aqui é o vale. Deixa eu ver. Aven é pecado, vale do pecado. Bicá. Ah, tá. No hebraico é Bicá, tá certo. Aí Bicá é vale, nivelado, montanha, né? Aí fica mais fácil. Porque às vezes até a tradução Biqueat não fica uma boa transliteração, né? Bicat, é o Bicá, né? Bicá fica mais fácil. Então você vai ter ali, olha então como eu tô falando, ó. Quebrarei o ferrolho de Damasco e eliminarei o morador do vale do pecado e ao que tem esse cetro na casa dos prazeres. Então você está entendendo? Aqui daria muito bem para ele ser traduzido. Só que aí, não, é nome próprio não traduz. Legal. Mas e quando o nome próprio tem sentido e significado? E quando esse significado tem sentido teológico, a gente não traduz também? Será que não faz mais sentido? Que aí você vai entender que ele está falando que esses camaradas que estavam lá nos castelos, eles estão na casa dos prazeres, lá no Vale do Pecado. Enquanto o povo está sofrendo, se matando, eles ficam lá no bem bom. Então, entendeu? Isso é a teologia dos profetas. Não tem milagre, não tem poder, entendeu? Não tem fogos de artifício. Gente, é fé, justiça e ética. Essa é a mensagem dele. Preocupação com o povo, pastoral, é isso aí, na veia. Nada de muitos fogos. Ok? Olha lá, o povo da Síria será levado em cativeiro, Aquir, diz o Senhor. Olha lá, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza, nós estamos vendo agora a situação de Gaza, e por 4, não sustarei o cartão. Primeiro ele está falando lá de cima, aí agora ele está falando do litoral. Então ele vai falar todas as cidades ao redor de Jerusalém. E por último, Jerusalém também. Então percebe, o que ele está olhando? A teologia do profeta é essa, que percebe Deus como aquele que se importa com o povo. Entendeu? Deus não é aquela pessoa que se importa com a religião. Entenda? Para o profeta, Deus está nem aí para a religião, Deus nem quer religião. Quando você pega o Amós aqui, capítulo 5, ele vai falar assim, não, eu não quero nem ouvir a barulheira do som que vocês estão tocando no meu ouvido aqui. Ele fala assim, eu não aguento mais o estridente dos teus cânticos, tal. Então ele é crítico ao culto e tudo mais. Isso é muito forte dentro do Amós. Porque para o Amós, o que é importante para Deus é isso aqui, verso 11. Ó. Visto que pisais o pobre, exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedra lavada. Isso aqui é central dentro da mensagem de Amós. Ó, tá vendo? Ó? Não habitareis nas casas de pedra lavrada, negócio top de linha lá, enquanto o povo está passando fome. Nem bebereis o vinho das vides desejáveis, enquanto o povo está passando fome. Você percebe que o profeta aqui, ele está muito mais numa envergadura política em defesa do povo do que necessariamente numa envergadura teológica. Agora, por que isso? Porque para o profeta, ele não separa Deus do povo. Ele não separa a teologia da justiça social. Não são coisas diferentes. Para ele, Deus
e a justiça andam juntos. E isso era algo que os profetas inovam. Porque no mundo antigo as pessoas podiam separar. Entendeu? Então o que os reis estão fazendo aqui não é errado. Eles estão só seguindo o padrão da época deles. Qual que era o padrão da época dos reis? O padrão da época dos reis era o seguinte: eu sou rei. Vamos por aqui. Vamos supor que. Não, eu não. Vou fazer que você seja rei hoje, né? A minha tomada aparecendo. Deixa eu tirar aí. Vamos fazer que só eu sou rei, não. Hoje quem vai ser rei é você. Então vamos lá. Então supõe que você é rei. Aí você é rei. As pessoas estão aí todas a teu serviço. E você faz o que você bem entender e o que você bem quiser. Tá? Agora, uma vez que você é rei, e você exerce o direito de fazer o que quiser e oprimir o povo do jeito que quiser, o profeta vê isso como? O profeta entende que o papel do rei, na verdade, era cuidar do povo e não explorar ou tirar vantagem do povo. Por isso o profeta, então, quando ele olha, ele está olhando para o todo. Não é teológico. Não é teológico, mas não é religioso. Então isso é que é diferente. Porque a nossa teologia, nós aprendemos a fazer teologia só pensando na religião. Mas o profeta faz teologia pensando no povo. No povo, entendeu? Deus se importando com as pessoas. Deus se importa com a humanidade. Deus se importa com a criação. Deus se importa com a justiça. E até então os reis não faziam isso. Os reis seguiam o padrão da época. Qual era o padrão da época? Como eu disse aqui, você é rei, você tira a vantagem das pessoas, você faz tudo o que você quiser. Aí como é que fica com Deus? Você vai lá no templo e faz um sacrifício. Você faz sacrifício. Apazigua a Deus. Segunda-feira, volta a arrancar o couro do povo. Aí o que a gente faz? Vai fazer o sacrifício. Domingo, segunda-feira, volta a arrancar o couro do povo. Entendeu? Por isso, tem vários textos na Bíblia onde Deus fala que ele não quer sacrifício. Nunca nem pediu. Por isso, tem vários textos na Bíblia que Deus fala que não vai perdoar. Por quê? Porque o pessoal está manipulando o perdão. O perdão, gente, quando ele surge aqui, ele não surge tão como coisa boa, não. O perdão tinha toda uma dimensão política e estrutural nele, onde o camarada aprontava o que queria e sacrificava no domingo, como se para Deus o importante fosse a vaquinha sacrificada, o povo que se lixe. Não, o profeta está dizendo que está errado, que Deus se importa com o povo. Entendeu? Deus se importa com o povo. Essa é a teologia dos profetas. Isso aí você vai encontrar pulsante em todos eles. Inclusive nos evangelhos, que vão retomar o discurso dos profetas. Então, o desafio é você dar uma lida aí. Claro que o tempo nosso já foi embora, mas ficar o desafio para você dar uma olhada no livro de Amós. Aí no nosso próximo encontro, eu também vou pegar aqueles principais. Se a gente ficar lendo também, vamos muito longe. Eu vou pegar alguns trechos principais que destacam a teologia de Amós e destacam a teologia dos profetas. E aí daqui para frente nós vamos fazendo isso. Toda aula eu vou pegando alguns profetas e destacando aquilo que é fundamental na teologia deles, para você perceber então o que é a teologia dos profetas, como eles pensavam, o que os influenciava o pensamento deles e como o pensamento deles relacionava-se com a sociedade. Aí você consegue ter uma visão da teologia dos profetas. Beleza, gente? Fico por aqui, deixei um gostinho na boca de vocês para que você possa ler um pouco mais em casa e tentar achar essa teologia dos profetas. Qualquer coisa, coloca aí nos comentários aí que a gente partilha, conversa e depois falamos um pouco disso na próxima aula. Até mais, gente.